Olá pessoal, sejam bem-vindos à terceira aula de lógica de programação básica, né? Meu nome é Evandro Júnior e hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma estrutura que é importantíssimo em qualquer sistema, em qualquer programa, aplicativo que você fizer. Hoje nós vamos começar a ver os blocos de comandos e nessa aula nós vamos estudar sobre o bloco condicional ou comando condicional. Talvez uma das coisas mais importantes que temos dentro da programação, tá bom? O que é um comando condicional? É que alguma coisa só vai acontecer de acordo com uma condição. Se essa condição for verdadeira, essa coisa acontece. Se essa condição for falsa, essa coisa não acontece, tá bom? Eu vou mostrar aqui para vocês no Block Games, né? Como eu tinha mostrado na outra aula. Aqui eu tenho, pode ser o labirinto, o tartaruga, todos esses eles têm os comandos condicional, tá bom? Então vamos aqui no labirinto, já está em português do Brasil, tá? Eu estava na atividade 1, né? Nós andamos e tal, fizemos a atividade 2, então ele virou, andou e virou de novo. Vou executar aqui só para ele, né? Ele deu os comandos em JavaScript aí que não vamos utilizar. Aqui eu tenho o comando repita, eu vou pular esse, tá bom? Porque eu vou falar em outra aula. Repita também, ainda não. Repita. Prontinho. Aqui a gente tem o comando condicional, tá bom? Então eu tenho uma condição aqui que é o seguinte. Eu vou ter que fazer o meu bonequinho andar aqui e ele só vai virar para a esquerda se houver algum caminho para a esquerda, tá? Então vamos lá. Eu só posso usar 4 bloquinhos para fazer isso. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que avançar 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né? Acredito que 5 vezes. Então, só aqui eu já gastaria todos os meus blocos. Eu não estou podendo montar blocos, ok? Mas não é isso que eu quero. O que eu posso fazer aqui? Eu posso mandar ele repetir várias vezes, né? Repita. O que eu vou fazer ele repetir? Se tiver caminho à esquerda, se eu tiver algum caminho que eu posso virar à esquerda, tá bom? Aqui é a esquerda, mas poderia estar à direita. Eu vou fazer o quê? Eu viro à esquerda, tá? E eu sempre vou avançando, tá? Mas vamos lá. E se eu tiver caminho, nesse caso aqui só tem o caminho à esquerda. Então eu posso perceber aqui, ó, que ele vai virar à esquerda uma vez, vai virar à esquerda 2 vezes e vai virar à esquerda 3, 4 vezes até chegar ao destino, tá? Então quando não tem caminho à esquerda, o que eu vou mandar ele fazer? Avançar. E ele vai ficar repetindo isso aqui várias vezes. Só vai virar à esquerda se tiver caminho livre à esquerda. No mais, ele fica avançando, tá bom? Ó, não tem caminho à esquerda, não vira. Não tem caminho à esquerda, não vira. Tem caminho à esquerda? Vira, avança. Tem caminho à esquerda, não vira, avança. Tem caminho à esquerda? Tem, avança. Tá vendo? Ó, ele vem e joga no sensor aqui perguntando: tem caminho à esquerda? Quando tem, ele vira à esquerda. Tá vendo que ele só vira à esquerda quando tem caminho? Aqui seria o comando, tá? Então eu tenho um comando de repetição, que nós não veremos ainda. E aqui eu tenho um comando condicional, que em inglês é o if, né? Mas em português é o se. O comando condicional ele fala o seguinte: se tiver caminho à esquerda, eu viro à esquerda, tá? Se não tiver, o que eu faço? Pulo para o bloco de comandos abaixo e mando ele seguir, mover para frente, ok? Aqui ele tem caminho à direita, né? Depois à direita de novo, à direita de novo. Então seria basicamente a mesma coisa. Eu posso mandar ele avançar, porque ele começa avançando, né? Se tiver caminho à direita, jogar aqui para cima, né? Se tiver caminho à direita, eu viro à direita. Então ele avança, fica vendo, ó, tem caminho, tem, né? Basicamente esse aqui foi o mesmo problema do outro, só que agora em vez de verificar se tem caminho à esquerda, ele verifica se tem caminho à direita. Ok? Ok. Então vamos ao nosso Visual G. Então o que vocês vão fazer? Vão abrir a pastinha do Visual G, tá bom? Dá um clique duplo no Visual G aqui e o meu já está aberto.
Alguns alunos talvez não utilizam Windows e esse Visual G ele é específico para o Windows, tá bom? Então o que vocês podem fazer? Existem outros compiladores, outros interpretadores para a linguagem Portugal. Você só precisa procurar aí na internet. Existe inclusive alguns compiladores online que você não precisa nem baixar o programa, tá bom? Ah, mas vai haver alguma diferença? Pode ser que haja. Ali no comando escreva, pode ser que esteja escrever, entendeu? Então você sempre vai procurar os códigos de acordo com a plataforma que você utilizar, com o compilador que você utilizar. Como eu estou utilizando o Visual G, eu estou ensinando os códigos voltados para Portugal no Visual G, ok? Então o Visual G ele tem essa diferença entre comandos de acordo com o compilador que você usa. Mas no final das contas é tudo a mesma coisa, ok? Então a primeira coisa é colocar o nome do meu programa. Eu vou chamar aqui entrada de cinema, né? Tanto faz letra maiúscula minúscula. Aqui nesse programa, quando eu salvar, ele vai salvar tudo com letra maiúscula, então não faz diferença nenhuma. Tá? Aqui vocês podem colocar os comentários que vocês quiserem, tá bom? Eu vou tirar os comentários aqui porque não vem a calhar nesse momento. Mas vocês já sabem que os comentários eles não são compilados, né? Eles não são mostrados na execução do programa. E eles servem para você fazer organização de código. Isso é importantíssimo para que outra pessoa consiga mexer no seu programa, ou às vezes você mesmo entender o que você fez ali. Então, passa muito tempo e você precisa reutilizar aquele código. Aí, para facilitar o seu entendimento, ele está todo comentado. Nós vamos declarar as nossas variáveis. Vamos supor que a única situação que nós temos é o preço do ingresso, tá bom? Então, se eu tiver dinheiro para comprar o ingresso, eu vou no cinema. Se não, eu não vou, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, ó, dinheiro, né? O meu dinheiro. Dinheiro. Eu coloco 2 pontos e coloco o tipo de variável que é dinheiro. Eu já expliquei isso para vocês, tá? Dinheiro não pode ser do tipo inteiro, porque dinheiro tem centavos. Então, dinheiro só pode ser do tipo real, ok? Tá, vamos deixar só dinheiro por enquanto e vamos aqui direto para a pergunta, tá? Vamos supor que o nosso cinema ele custa 15 reais. Então a primeira coisa que nós vamos perguntar no programa aqui, ó, é escreva L, né? Escreva e salte uma linha. Quantos reais você tem? O quanto de dinheiro você tem, né? No nosso caso, reais. Bom, e se é para a pessoa, se é para o usuário digitar isso, o que eu vou pedir para ele fazer? Eu vou pedir para que ele leia e vou informar para o programa o que eu quero que leia. Nesse caso, eu quero que leia do usuário, do teclado, a variável dinheiro, quanto de dinheiro ele tem. Bom, aí que entra o condicional, tá bom? O condicional que nós iremos utilizar nessa aula é o condicional se. Pode colocar maiúsculo, pode colocar minúsculo. Eu vou colocar maiúsculo aqui simplesmente para que destaque entre os comandos que eu utilizar, tá bom? Então, se é uma palavra reservada do Portugal e ele só pode ser usado fora do parênteses, fora das aspas simples, né? Das aspas duplas, para que seja feita esse condicional. Então, o que eu vou falar? Ó, se dinheiro for maior ou igual, tá? O igual sempre depois do maior, nunca antes. Que 15, vamos supor que o ingresso custe 15, tá? Então, sem acento, porque também é uma palavra reservada. Vou colocar maiúsculo aqui, só para mostrar que é uma palavra reservada. Então, então o nosso condicional, ele chama se então, tá bom? Eu vou jogar meu bloquinho de notas aqui, para a gente ir anotando isso. Ele para o lado. Bloco de notas. Vou jogar ele aqui em cima.
Prontinho. Então vou escrever aqui, ó. Condicional, o comando, né? Comando condicional se então. Então a gente utiliza esses dois pontinhos para falar que tem mais coisas, tá? Então o comando condicional que nós iremos aprender nessa aula é o se então. Bom, caso isso aí for verdade, caso o dinheiro que eu tenho for maior que 15, apaguei o 5 ali, né? O que eu vou falar para ele? Eu vou jogar um espacinho para a direita, isso chama indentação, organização de código, tá? Já expliquei isso para vocês. Existem linguagens de programação que são baseadas em indentação, então isso é importante que a gente aprenda desde as aulas mais básicas que for possível, tá bom? O que eu vou falar? Então eu vou mandar escreva ou escreva L, né? Tanto faz. Entre aspas duplas, que vai ser um texto, eu vou falar o seguinte. Você pode ir ao cinema. Porque ele tem mais de 15 reais. Caso contrário, ele não vai poder ir ao cinema. Então, vou colocar aqui, ó, fim se. Então, eu tenho aqui as minhas palavras reservadas em azul, né? A minha estrutura, ela sempre começa com se, ela tem o então e ela tem o fim se. Então, se eu fosse fazer uma sintaxe para ela, né? Qual é a sintaxe desse comando? A sintaxe desse comando é se, aí vem a condição, tá? Vou colocar sem cedilha, sem acentuação, né? No meu caso ali a condição é dinheiro maior ou igual a 15, tá? Aí vem o comando então, sem acento. Vamos diminuir a letra um pouquinho, deixa eu ver, aqui resolveu, tá? Aí aqui dentro você pode colocar o que você quiser, também não vai caber, coloca 3 pontinhos na horizontal. E depois tem o fim se, ok? Lembrando que tanto faz se for maiúsculo ou se for minúsculo. Esses comandos reservados que eu coloquei aqui, tá bom? Vamos colocar o então aqui maiúsculo só porque eu coloquei os outros maiúsculos. Então, essa é a sintaxe do nosso comando sim então. Bom, vamos testar isso aqui, tá bom? Vamos apertar F9. A telinha apareceu aqui. Deixa eu ver se tem como aumentar a letra. Não tem como aumentar a letra, tá? Mas tá aí, ó. Quantos reais você tem? Se eu falar que eu tenho 20 reais, o que o programa vai me falar? Você pode ir ao cinema. Porque a condição foi verdadeira. Ou seja, ele vai fazer o que está aqui no meio do meu bloco, tá? Caso essa condição seja verdadeira, ou seja atendida. Tá bom? Vamos lá. Vamos executar de novo. Fecho, F9 e vou executar mais uma vez. Tá? Então vamos lá. Quantos reais você tem? Eu tenho 15 reais. Lembrando que a minha condição, ela fala o seguinte. Se o dinheiro que eu tenho, o valor que eu estou digitando aqui nesse momento, for maior ou igual a 15, isso aqui é verdade, tá bom? Eu estou digitando 15. 15 é maior ou igual a 15? Sim, tá bom? É maior ou igual a 15. No caso, igual. Então, se eu digitar 15, eu posso ir ao cinema. Tá bom? Mais um teste. F9. Quantos reais você tem? Eu tenho 12 reais. Tá? Então, o que o programa vai me falar? Nada. Sabe por quê? Porque eu não pedi para que ele me falasse nada. Tá? O que eu poderia fazer aqui? Eu poderia fazer um outro se. Tá? Então, se dinheiro. Posso repetir o comando aqui, né, pessoal? Ctrl C, Ctrl V. Se o dinheiro for menor que 15, não é menor ou igual, porque igual ele poderia ir ao cinema, né? Se dinheiro é menor que 15, então escreva: você não pode ir ao cinema, ok? Vamos executar. Lembrando que eu só tenho a variável dinheiro, tá bom? Apertar um F9. Vamos lá, quantos reais você tem? Eu tenho 12 reais. Olha o que ele vai fazer. Ele vai vir aqui e ver, ó. 12 é maior ou igual a 15?
Não, é falso. Então eu não imprimo nada, eu não faço nada que está aqui entre o si e o fim si, tá bom? Aí ele vem e faz de novo. 12 é menor que 15? Verdadeiro. Se é verdadeiro, ele vai imprimir a frase: você não pode ir ao cinema, porque você não atendeu a essa condição, tá bom? Lembrando que eu tenho dois processamentos, tá? O meu processamento ele está sendo repetido, porque eu faço o se uma vez e depois eu faço outro se. Esse se ele não é encadeado, ele não é junto, tá? Se isso aqui fosse variáveis diferentes, ele ia comparar os dois. Então eu estou tendo um desperdício aqui. Bom, mas quando eu tenho só duas opções, é muito simples. Ou é uma ou é a outra. Se não é verdadeiro, só pode ser falso, tá? Então, existe um comando para simplificar isso, que é o comando se não, tá bom? Também sem ser cedilha, tá? Se não, se isso aqui não for verdadeiro, eu não preciso mais fazer comparação de dinheiro. Ou é maior, igual, ou não é, tá bom? Então, se não, eu escrevo, né? Escreva você não. Aqui eu posso colocar acento, viu, pessoal? Porque é texto, sempre entre aspas duplas você pode colocar o que você quiser. Não segue normativa nenhuma não, tá? Bom, o se, o então eu já fiz. O se não, caso isso aqui não seja verdade, eu já fiz, tá? Então eu preciso terminar minha estrutura com um fim se, para falar que esse se ele acaba nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vamos ver se dá a mesma coisa, tá? Lembrando que agora eu tenho um processamento só, eu só tenho uma comparação. Então meu programa ele está exigindo menos do meu computador, menos da minha memória, tá bom? Quantos reais você tem? Eu tenho R$ 18. Ótimo, você pode ir ao cinema, tá bom? F9 de novo. Quantos reais você tem? Eu tenho R$ 10. Então, você não pode ir ao cinema. Olha o que o programa está fazendo. Ele vem aqui e pergunta: 10 é maior ou igual a 15? Não. Então é falso. Então ele não faz isso e automaticamente ele faz isso. Vocês estão vendo que o senão você não precisa fazer outra condição, outro condicional, outro bloco, tá? Ele já está implícito aqui no senão. Ok, vamos aumentar as nossas variáveis aqui, vamos colocar mais condições para ir no cinema, tá? Então, além de ter dinheiro, nós vamos colocar também o preço do ingresso, da entrada, né? Então, entrada, ela é real também, porque vai ser dinheiro, né? Quando é assim, ó, pessoal, quando é duas variáveis reais, vocês podem colocar na mesma linha separado por vírgula, tá? Então, dinheiro e entrada são do tipo reais. Idade é do tipo inteiro. Tá? Aqui no nosso programa é inteiro. Se no seu programa quiser colocar como real, o programa é seu. Tá? E permissão nós vamos colocar como lógico. Sabe por quê? Porque ou tem ou não tem. Ou é verdadeiro ou é falso. Vocês lembram que variáveis do tipo lógica ela só pode assumir verdadeiro ou falso. E o que mais? Por enquanto está ótimo, tá bom? Então nós temos 4 variáveis, duas do tipo real, uma do tipo inteiro e uma do tipo lógico. Tá? Então a gente vai começar a perguntar, ó, quanto custa o ingresso? Né? Vamos começar pelo ingresso. Ou a entrada, né? Quanto custa a entrada? A entrada do cinema, né, pessoal? Eu não vou colocar tudo aqui para não ficar complexo. O que eu vou mandar ler? Vou mandar ler a entrada. Nós vamos digitar o valor da entrada, tá bom? Outra coisa, vamos supor que o cinema só possa ir maiores de 12 anos, tá? Sem acompanhar. Então, ó, quantos anos você tem? E o que eu vou ler? Eu vou ler idade, né? Minha variável
de anos, relativa aos anos, chama idade. Bom, e depois eu vou mandar escrever. Escreva L e vou perguntar: você tem permissão para ir? Tá? Responda verdadeiro ou falso. O ideal é que você coloque isso, pois permissão é lógico e só aceita valores verdadeiro ou falso, tá bom? Mas como a gente já sabe aqui que é verdadeiro ou falso, eu não vou colocar. O que eu vou ler quando eu perguntar isso? Eu vou ler permissão. Pessoal, as variáveis elas podem ser resumidas ou abreviadas, tá? De maneira que torne o seu programa mais simples. Não precisa seguir palavras ou coisas que façam sentido, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui entrada, underline, cinema, tá? Eu poderia colocar ente cinema. Eu poderia colocar ente cinema, tá? Ou ente cinema. Ou ente sem cinema, né, pessoal? Com I. Não, com E, desculpa. Com E mesmo. Cinema. Mas eu quis utilizar aqui entrada. Se eu quisesse resumir para int, poderia, tá? É bom fazer com que as variáveis elas tenham lógica, para que depois as pessoas entendam o seu código, né, quando ela lê as variáveis aí. Bom, então agora eu tenho basicamente 4 condições, né? Então vamos colocar isso aqui no nosso C. Primeira condição, se o dinheiro for maior que ou igual, né, que o valor da entrada. Vamos colocar entre parênteses porque nós temos mais de uma condição. Então essa tem que ser verdade, a outra tem que ser verdade e a outra tem que ser verdade. Ou seja, se tudo for verdade, eu posso ir ao cinema. Qual é o resultado das operações lógicas que retorna tudo verdade? Só é verdade quando tudo for verdade. Não é o E? Para eu ir ao cinema, o dinheiro tem que ser maior que a entrada e a idade tem que ser maior que 12 anos e a permissão tem que ser igual a verdadeiro. Então, se tudo isso for verdade, ele imprime, tá bom? Se pelo menos uma das coisas for falsa, você não pode ir ao cinema. Então, vamos lá, vou colocar maiúsculo aqui, mas pode ser minúsculo. Então, se o dinheiro for maior que a entrada e a idade for maior ou igual a 12 anos, porque 12 anos também pode ir, e a permissão for igual a verdadeiro. Se sua mãe deixar, você pode ir. Tá vendo que verdadeiro ficou em vermelho? Porque é uma palavra reservada aqui para comparação, tá bom? Dentro do nosso if. Então, se isso tudo for verdade, você pode ir ao cinema. Se ao menos uma dessas coisas não forem verdade, você não pode ir ao cinema, tá bom? Então, vamos lá, F9 aqui. Quanto que custa a entrada? A entrada custa R$15. Quanto de dinheiro você tem? Eu tenho R$20. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos, ou seja, mais de 12, né? Você tem permissão para ir? Verdadeiro. Lembrando que valores lógicos aceita verdadeiro ou falso. Se você quiser responder sim ou não, aí você teria que colocar a variável permissão como caractere, tá bom? Vai ter uma diferença, eu vou mostrar. Então, deu um erro aqui, vamos ver o que é. Ele fala que estava esperando um então na linha 16, tá bom? Na verdade, eu tenho um então aqui, ó. O que pode estar sendo errado é que ele espere que isso tudo aqui, ó, seja somente uma expressão. Então eu coloco parênteses em tudo. Tá? No resultado, no final, isso tudo vira verdadeiro ou falso. Então ele faz aqui, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. F9. Quanto custa a entrada? A entrada custa R$15. Quanto você tem? Eu tenho R$20. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Você tem permissão? Verdadeiro. Opa, verdadeiro.
verdadeiro. Continuou dando erro, falando com o então, que está esperando um então. E o meu então, ele está aqui, tá? Tem alguma coisa cortando a minha sequência aqui. Vamos analisar aí direitinho, tá? Se o dinheiro for maior e permissão e idade maior que 12 é igual... Aparentemente nenhum erro, né, pessoal? Vamos lá de novo, viu? Se dinheiro for maior ou igual à entrada e idade for maior que 12 anos e permissão for igual a verdadeiro, então pode ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Tô colocando maiúsculo só para destacar mesmo. Então você pode ir ao cinema. F9. Quanto que custa a entrada? A entrada custa R$15. Quanto você tem? Eu tenho 20. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos. Você tem permissão? Verdadeiro. Você pode ir ao cinema. Então, não entendo por que deu erro ali não, tá bom? Beleza, vamos executar de novo. Não importa, a lógica estando certa aqui. Pode ser que eu esqueci alguma letrinha em permissão, ou entrada, ou dinheiro. Pode ser que alguma variável não estava exatamente igual à que eu declarei aqui, tá bom? Pode ser isso. Não percebi. Vamos executar mais uma vez. Quanto custa a entrada? A entrada ela custa R$15. Eu tenho 20, tá? Quantos anos você tem? Eu tenho 11. E você tem permissão para ir? Tenho sim, verdadeiro. Verdadeiro. Bom, quando eu der Enter, vocês vão perceber que uma das condições ela não é atendida. Ou seja, no E, se pelo menos uma coisa for falsa, o resultado da expressão é falso. Vocês lembram da última aula? Eu expliquei isso, mostrei a tabela verdade para vocês, tá bom? Então, se uma das condições não é atendida, você não pode ir ao cinema, tá? Vocês lembram a diferença do ou? O ou é verdade se pelo menos uma coisa for verdade. Então, vamos mudar aqui para ou. Tá? Se o dinheiro for maior que a entrada, ou a permissão ou a idade maior que 12, ou permissão igual a verdadeiro. Nosso programa, nesse momento, não faz sentido nenhum. Tá? Mas vamos executar só para vocês verem a diferença do ou. Quanto custa a entrada? A entrada ela custa R$15. Quantos reais você tem? Eu tenho R$11. Ou seja, pela lógica, já não poderia ir no cinema. Só que lembra que no programa eu coloquei o ou. Não é para ter lógica, é para mostrar para vocês a diferença do comando ou e do comando e. Quantos anos você tem? Eu tenho 18 anos, ou seja, mais que 12. Você tem permissão para ir? Não tenho. Falso. Tá? Então, tá vendo que duas das expressões elas vão retornar valor falso? Olha, 15, 11 não é maior que 15, então eu não tenho dinheiro suficiente para ir ao cinema. Quantos anos você tem? Eu tenho 18, ou seja, a partir de 12 poderia ir. Isso é verdade. Você tem permissão para ir? No meu programa eu falo que permissão ela tem que ser verdadeira. E aqui eu estou colocando como falso, tá? Vou dar um Enter. Olha o que ele vai me falar. Você pode ir ao cinema. Por quê? Porque no comando OU, se pelo menos uma das expressões for verdadeira, o resultado da lógica, né, ela é verdadeira. Ok? Mas não faz lógica, né, pessoal? Não tem sentido colocar um OU aqui. Teria que ser um E. Tá bom? Bom, essa foi a nossa aula de se condicional. Para ser mais exato, tá? Se de uma condição. Por que uma condição? Porque é aquilo ou não é aquilo. Tá bom? Eu utilizo só um se. Eu posso ter mais de duas condições, tá? É onde o se começa a ficar complexo. Então, por exemplo,
você pode ir ao cinema, você não pode ir ao cinema, ou você pode ir ao cinema outro dia. Vamos supor que eu tinha três condições. Não cabe muito nesse problema, mas a ideia é essa, tá bom? Três condições, aí eu já teria que utilizar uma estrutura de se encadeado, ou seja, mais de um se para eu conseguir resolver esse problema. Mas nessa aula nós vamos parar nisso. É um se de uma condição, onde eu utilizei mais de uma expressão para saber se era verdadeiro ou falso, tá bom? Então, ficamos por aqui nessa aula. Treine bastante, resolva bastante exercício e na próxima aula a gente traz mais comandos condicionais. Até a próxima aula.